Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante, és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és o nosso Deus fiel, nosso bom Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, onde nós vamos aprender um pouco mais e resgatar, né, esse tema importante. O mundo ainda está faminto por Cristo. Apesar de vivermos dias em que o nosso foco tende a se voltar para nós e as nossas dificuldades, há pessoas no mundo que estão sofrendo muito mais do que eu e você por não conhecer o amor e nem o propósito de Deus. Então nós, como igreja, somos responsáveis
por anunciar o amor de Deus a elas. Podemos ler aí Atos capítulo de número 8, nos versículos de 26 em diante, nós vamos ver a seguinte escritura, que diz, Atos capítulo 8, versos 26 ao 40. Então vamos ler juntos? Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, e então ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouvindo-o ler o profeta Isaías, e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem, da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminham fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos usufruir desse tempo com toda a nossa atenção, toda a nossa devoção, todo o nosso amor por Ti e pela Sua palavra. Abrimos o nosso coração e as nossas mentes para que a semente poderosa da Tua palavra seja depositada em nós e que germine e gere muitos e muitos frutos, Senhor. Frutos que permaneçam, sobretudo o fruto da pregação do Evangelho, que cada um de nós saiamos daqui com esta missão ainda mais fortalecida em nossos corações, anunciar o Evangelho para aqueles que estão aí no mundo, sofrendo e com o perigo de irem para a eternidade, longe do Senhor, portanto viverem uma vida infernal para a eternidade. E nós clamamos, misericórdia, Senhor, usa-nos, em nome de Jesus oramos, amém. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Então, como eu estava dizendo, em meio a tantos eventos desafiadores que estão acontecendo ao mesmo tempo nesses dias, ao redor de todo o planeta, até parece que Deus perdeu a importância para a humanidade. Pouco se fala de Deus, pouco se fala da graça, da misericórdia de Deus entre os que estão no mundo. Mas a verdade é que o mundo está necessitado cada vez mais do amor de Deus. O mundo pode até não falar de Deus porque foca-se nos problemas e naquilo que lhes falta. Mas há uma profunda carência de Deus na alma de todo ser humano e que só pode ser preenchida com a presença dEle.
Portanto, conhecer a Deus e o seu amor é a única saída para os que estão no mundo. É a única saída para os nossos familiares que não conhecem a Deus. É a única saída para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, para aqueles que nos atendem no comércio. Porque é fato, irmãos, se eles morrerem sem Cristo, irão para o inferno. E detalhe, o inferno que não fora preparado para eles, mas por causa do pecado induzido por Satanás, que todos nós um dia anuímos, concordamos, este pecado que nos separa de Deus há de nos levar a viver separadamente de Deus eternamente. E é uma notícia que a igreja não pode esquecer de dar ao pecador, não pode esquecer de dar às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, o assunto ênfase do livro de Atos, sabe qual é? Não é o Espírito Santo tão somente, não é a presença de Jesus sendo levado aos céus e enfim, outorgando à igreja agora o poder de ligar e desligar as coisas aqui na terra para serem ligadas ou desligadas no mundo espiritual. Não é a igreja tão somente, mas sobretudo o anúncio do Evangelho, que como diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo de número 1, no versículo 16, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a igreja, nós queridos, não podemos sonegar o anúncio dessa grande manifestação do poder de Deus através do Evangelho para aquele que precisa ser salvo. Então, essa história, a história entre Filipe, o evangelista, aquele que era um homem comum, mas que tinha uma vida muito desejosa de amizade com Deus e desejosa de estar sempre cheio, inundado do Espírito Santo, fora chamado, fora escolhido por Deus para ser um diácono. E de um diácono ele passou a servir tanto, com tanto calor, com tanto fervor em seu coração, que passou agora a ser destacado como um evangelista. Por onde esse homem ia, ali havia o poder, a manifestação gloriosa do Senhor. O Espírito Santo se movia através desse homem, a ponto dele ser designado por Deus, ir a um local onde ali passaria um alto oficial de um dos reinos à época na África, que era o reino da rainha de Cândace. Essa palavra Cândace hoje geograficamente está entre a Etiópia e Sudão, ali naquela região, Eritreia também. E o fato é que esse homem era um homem nobre, era, se não um diplomata, ele era considerado como um ministro das relações exteriores, estava a mando da rainha naqueles dias em Israel. E veja, com simplicidade, mas com uma dose de disposição, uma dose de fervor a Deus, Deus pode fazer dos que estão anônimos há instrumentos em sua poderosa mão para alcançar até aqueles que nós menos imaginamos. E uma outra verdade que a gente já encontra aqui: há pessoas pobres precisando do amor de Deus, mas há também pessoas muito ricas e influentes que precisam tanto de Jesus, ou ainda mais de Jesus, quanto um pobre que está na sarjeta. Então nós somos a boca de Deus na terra. Então nós não podemos deixá-los com fome. Eles estão famintos por Jesus. Eles não sabem, mas a fome deles não é pagar as contas. A fome deles não é uma oportunidade de trabalho. A fome que eles carregam em seus corações não é de fama, não é de riqueza, não é de poder, mas a fome que eles têm é de se encontrarem com Deus, porque o vazio que há no coração deles é do tamanho exatamente de Deus. E nós podemos oferecer essa comida que satisfaz, o pão vivo que desceu do céu, gente. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, ainda que estejamos enfrentando dificuldades, nós não podemos nos esquecer nunca disso. O mundo precisa de Jesus e nós, só nós, a igreja do Deus vivo, pode apresentar Cristo a eles. Acabei de dizer, uma propaganda para ser legítima, um anúncio para ser legítimo, aquele que o faz
precisa ter experimentado, tomado a dose primeiro. E eu e você tomamos a dose, aquela dose cavalar da glória de Deus, que é a pessoa de Jesus. Nós nos envolvemos com Jesus. A nossa vida foi transformada em Jesus, né, diaconisa Valéria? Marião, diaconisa Daiane, Paulo, não é? A nossa vida foi transformada, né, diácono Ito? Nossa vida foi transformada por Jesus. Oh, maravilha! Nós nunca mais fomos os mesmos depois que conhecemos a Jesus. Por que não fazer outras pessoas conhecidas também dele? Só nós, irmãos. Sabe por quê? 1 de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo 9, apóstolo Pedro, um evangelista também, nato, ele disse: vós sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você fomos recrutados por Deus. Olha que privilégio. Esses dias eu estava falando com uma pessoa que quando Deus chama você para fazer algo na obra dele, não entenda isso como peso ou apenas responsabilidade, entenda isso como honra. Ainda que talvez você possa não gostar do presidente Bolsonaro, vamos fazer uma coisa aqui para você entender isso. O seu papel, como é honrado ao servir a Deus, falando de Jesus às pessoas. E não é nenhum problema, e sim uma honra, uma alta honra. Imagina o presidente Bolsonaro com sua comitiva chegando no Japão, e de repente ele pergunta: tem alguém em Xiga lá que eu possa contar para fazer instituir aqui uma secretaria para ajuda e assuntos relativos aos estrangeiros, aos brasileiros no Japão? Aí ele mandaria uma carta para você, com o timbre lá da República Federativa do Brasil, e endereçada ao seu nome no endereço em que você mora, convocando você para ir lá, porque ele quer atribuir a você esta honrosa responsabilidade em nome da sua nação. Você diria o quê? Pense um pouquinho aí, seja sincero com você mesmo. Você diria: não, eu sou do PT, né? Aí o que acontece é que você pensaria: meu Deus, o presidente, imagina aquela assinatura zona dele lá, Jair Messias Bolsonaro, lá no rodapé da carta. Você diria: meu Deus, o presidente está me chamando para fazer parte de uma comissão que vai fazer o bem aos meus conterrâneos no Brasil. Que honra! E você rapidamente trataria de marcar na sua agenda ou ligar para o telefone ali que foi oferecido para você entrar em contato, e lá no dia da tal reunião você estaria objetivando prestar a maior atenção possível naquilo que o presidente está te falando. É ou não é? Eu faria, sem dúvida nenhuma. Você recebeu uma carta, e essa carta chamou você e eu para fazermos parte de uma comissão que dá boas notícias e que dá a promessa de Deus para os estrangeiros nessa terra, porque nós somos concidadãos dos santos, cidadãos das regiões celestiais. E essa carta, diferente da carta que poderia ser enviada no seu endereço em nome de um presidente, com a assinatura dele, com o timbre lá da República, essa carta é timbrada com o sangue de Jesus. Essa carta se chama o Evangelho de Cristo, que está colocado no teu espírito e no teu coração, meu irmão. Você é convidado todo dia para participar dessa comissão, e você tem a autoridade delegada em nome de Jesus e através do sangue dele, para dar as boas novas. Na autoridade do nome de Jesus, selada pelo sangue de Jesus, essa carta dizendo: você pode, basta que você se disponha. Então hoje, meu irmão, saiamos daqui certos de que Ele nos recrutou para uma obra eficaz, uma obra que tem resultado já
promulgado, decretado no céu. Levante sua mão e repita comigo com convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no Senhor Jesus Cristo e eu e minha casa seremos salvos. Olha que promessa poderosa. Você gosta de receber essa promessa? Tem muita gente lá fora precisando dessa promessa também. Tem muitos dos seus companheiros de trabalho que precisam. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A tua casa, a tua história, as tuas gerações serão transformadas da miséria para a prosperidade, da doença para a saúde, da vida marginalizada para uma vida honrada em nome do Senhor. Eu amo pregar o Evangelho, irmãos. Desde os meus primeiros dias de conversão eu entendi essa mensagem. E era muito legal porque eu passei o meu primeiro ano de conversão desempregado. Sabia disso? Eu me converti e fui mandado embora, gente. Eu falei: meu pai, acabei de me converter a Jesus. Eu tinha um sapato, uma calça e uma camisa que prestavam para eu ir para a igreja, cujo sapato tinha um furinho embaixo. Dava para enfiar o dedo. Às vezes tinha que colocar uma palmilha a mais, um papelãozinho a mais, para nos dias chuvosos não molhar a sola do pé. Mas estava na igreja, irmãos, com a minha mesma roupinha. Ainda bem que a minha esposa nesse quesito nem deu conta de que eu usava a mesma roupa quase todo domingo, por alguns meses. E aí o que acontece é que nessa condição, irmãos, eu não tinha o que fazer em casa. E mente vazia, oficina do diabo, como diz o velho ditado. Eu ia para a igreja, sabe o que eu ficava na igreja fazendo? Eu ficava batendo carimbo no folheto. Tinha uma porção de folhetos evangelísticos, e tinha um carimbão da igreja assim, que a gente colocava para que as pessoas que recebessem tivessem um paradeiro, né? Aonde que eu vou agora? Aceitei a Jesus, o que eu faço, né? Então tinha um carimbo lá que dava referência da igreja, telefones, endereço, tal. Então ninguém se importava com aquilo. E um dia eu disse assim: gente, esses folhetos aqui, quem é que bate esse carimbo? Eu falei assim: a gente faz isso aí antes do evangelismo. Eu falei assim: mas não é melhor a gente fazer? Eu já estava com a cabeça japonesa já, né? Não é melhor a gente se antecipar? Já deixa pelo menos uns 5.000 folhetos lá carimbados, porque aí o povo já pega, e isso já ajuda. Porque se você pegar um folheto e ainda tem que carimbar, o povo desmotiva, não vai querer evangelizar. Então eu posso fazer isso. Onde que está? Fica nesse armário aqui, o carimbo está aqui, a carimbeira está aqui, a mesa que você vai fazer é nessa sala aqui. Eu ia lá, eu carimbava 1.000 num dia, 1.500 no outro, 2.000 no outro, ia carimbando folheto lá. E eu já saía de lá impulsionado para entregar folheto. Eu já ia no caminho de casa entregando folheto, no ponto de ônibus e tudo que era lugar. Então, falar do Evangelho para alguém que tem experiência com Cristo é um estilo de vida. Porque quando você experimenta um bom doce numa doceria, o que você faz? Você faz: não, esse doce é só para mim, não vou falar para ninguém. Você não faz isso. Você já tira uma foto, já, né? Hoje, na época do Instagram, Facebook, você tira uma foto e ainda coloca lá @ alguma coisa, fazendo referência da doceria, da padaria, do lugar onde você foi. Irmãos, vocês estão vendo como é simples a pregação do Evangelho? Como a gente não precisa ficar aqui fazendo muito esforço para convencer você. Se você é crente mesmo, você já carrega isso. Então ativa isso dentro de você. Ativa, porque nós já falamos, nós vamos ver esse lugar aqui, 3 cultos de domingo, em nome de Jesus. Já estou aqui, já estou propondo, um às 9, outro às 11 e outro às 3 horas da tarde, para o pessoal ainda sair à tarde e dar uma, comer com a família, passear. Quantos concordam comigo aqui? Em nome de Jesus. Aí quando não der, quando a vizinhança começar a ficar perturbada aqui, a gente faz esse lugar uma congregação e vai mudar para um outro lugar mais amplo, para fazer um culto, quem sabe com 500, 600, 700 mil pessoas, para a glória de Deus. Eu tenho essa visão, eu não abro mão. E sabe como que a gente consegue chegar nisso? Evangelizando, falando do amor de Cristo, abraçando as pessoas, falando com elas. Então, rapidamente, eu quero servir aqui de estímulo, saltando algumas referências desse texto, para como você pode, de uma maneira eficaz, dar comida para esse povo que está faminto.
a comida que eu chamo de pão da vida, a água da vida, Jesus Cristo. Então, o primeiro relato aí que a gente encontra nesse texto, em Atos capítulo 8, nos versos de 4 até o 8, que nós não lemos esse trecho, então eu quero levar você lá, Atos capítulo 8, versos 4 até o 8, diz assim: entre mentes, ou seja, nesse tempo, os que foram dispersos, iam por toda parte pregando a palavra. Ponto aqui um pouquinho, a gente precisa, olhando o contexto, a gente precisa analisar que os dias de Filipe eram tão ou mais ruins do que os nossos dias, porque nós temos hoje parcial, e eu digo parcial porque nenhum de vocês aqui está desempregado, só estão desempregados que estão, por uma razão até de querer passar um tempo em casa, fazer um projeto, alguma coisa, estão no seguro-desemprego, mas por opção, porque não falta trabalho no mercado, falta talvez horas extras, como antes, um salário tão vantajoso como antes, mas ninguém aqui está desempregado, estou errado? Então, é motivo da gente exaltar o Senhor, amém? Agora lá, não tinha trabalho, porque o Império Romano agora estava oferecendo perseguição, pelo menos fiscal, tomando tudo e mais um pouco do povo de Israel, e o movimento de Jesus Cristo, portanto a igreja, agora passaram a ser perseguida, porque eles mandaram Jesus à cruz, Jesus ressuscita, não tem como parar Jesus, as multidões agora estão se convertendo. Pedro, na primeira mensagem que prega, já 3.000 almas judias se convertem. Então quer dizer, aquilo que era para acontecer, ou seja, abafar o movimento de Jesus, a igreja de Jesus, portanto, cresceu a igreja, fez a igreja crescer. Então agora eles empreenderam uma perseguição ferrenha sobre os cristãos, diferente de nós. Nós estamos só com uma certa restrição salarial. Mas quem aqui está sendo perseguido? Quem aqui está com a espada nas costas? Quem aqui está com perigo de ir para a forca ou mesmo pôr a cabeça na guilhotina? Ninguém. Então vamos ponderar essa situação e vamos olhar para a situação que eles estavam muito pior do que a que nós estamos vivendo, e não paremos de acreditar que eles lá fora ainda precisam de Jesus. Para a sua situação mudar, o evangelho tem que ser pregado. Eu acredito até que para a economia de um país mudar, não basta um bom ministro da economia, tem que ter a igreja orando e pregando o evangelho, para pessoas capazes, gabaritadas e cheias da unção e do poder de Deus, ocuparem esses cargos na nação, amém? E isso não começa, como a gente já sabe inteligentemente, do dia para a noite, gente. Começa a partir de um programa efetivo de evangelização, a partir da igreja, de oração, de intercessão, de jejum, como nós estamos fazendo. Então, nesse sentido, a situação em que nós nos encontramos não deve servir como desestímulo para a gente pregar o evangelho. Será que você pode levantar sua mão de novo e dizer assim: essa situação que eu enfrento, apesar de parecer o fim, não é o fim, é o começo de uma grande oportunidade que eu tenho para viver algo com Deus. Amém? Amém, irmão? Amém, irmão? Aleluia. Então, primeira coisa a destacar aqui, continuando o texto, é que esteja constantemente conectado com Deus, porque o texto está dizendo isso. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Está vendo? Um homem mudou uma cidade, gente, e ele, propriamente, humanamente falando, não seria capaz. Ele só foi capaz por causa do evangelho que ele pregava, porque ele alimentou aquelas pessoas com a fé que ele dispunha. Então, nós só conseguimos ter eficácia, efetividade na pregação do evangelho, a ponto de alimentar as pessoas e as pessoas compreenderem que Jesus deve ser o Senhor de suas vidas, por causa de uma íntima comunhão com Deus. Se nós não estivermos intimamente conectados, ligados com Deus, nós vamos fazer na nossa força, e na nossa força cansa, na nossa força não acontece nada sobrenatural, porque a nossa força é natural.
Quando a gente está ligado com Deus, a gente ouve a voz de Deus, a gente sente a presença de Deus, a gente tem o poder de Deus atuante no nosso coração e na nossa vida, meu irmão. Você pode ser quietinho, mas se você estiver conectado com Deus, do quietinho você vai ser uma voz de trovão. Você pode ser uma pessoa até por personalidade tímida, mas cheia do poder de Deus, você vai ser uma comunicadora da glória de Deus. Nada vai parar você, assim como não parou Filipe. Ele tinha ali a questão de perseguição, mas o que ele fez? Dotado do poder de Deus, porque estava ligado com Deus, independência total dele, ele foi fortalecido, encorajado e capacitado a fazer coisa que nem ele mesmo entendia. Imagina você chegar num ambiente onde há pessoas possessas e sem falar nada, só de chegar naquele ambiente, os espíritos que estão possuindo aquelas pessoas gritarem e saírem delas, gente. Imagina isso. Isso não se faz de maneira natural, isso é totalmente sobrenatural. E como é que a gente acessa o nível sobrenatural? Conectado com o Deus do sobrenatural. Então não para. Está difícil a situação, vem para o altar, derrama as suas lágrimas nesse lugar, derrama as tuas lágrimas lá no núcleo, faz um propósito com Deus, de colocar semanas de campanha, amém? Assim você está conectado com Deus, a circunstância não pode te abater, e como bônus você recebe o poder de Deus. Uau, uau! Você verá coisas na sua vida a partir desse momento que você está recebendo essa palavra. Se você ousar colocá-la em prática, você verá coisas que você nunca antes viu na sua vida. Você vai ver perna crescer, você vai ver coxo andar, você vai ver cego enxergar, você vai ver pessoas que estão tomadas de espíritos imundos terem uma vida transformada como Maria. Amém, gente? Esse é o propósito de pregação do Evangelho, não é só beneficiar os outros, também a mim, por conta desse poder que eu sou dotado. Uma segunda verdade aqui, uma segunda razão pela qual a gente prega o Evangelho, e de uma maneira eficaz, está no versículo 26 do capítulo 8 de Atos. Prossegue comigo lá. Só o versículo 26, será que vocês podem ler? Em alto e bom som aí? Perceba que começa por uma questão aqui. Um anjo do Senhor desce e se dirige a Filipe. Eu creio em anjo. Eu creio na mobilização dos anjos, porque são espíritos ministradores que trabalham em prol da igreja, lutando as guerras espirituais, intercedendo no sentido de batalha mesmo, no reino espiritual, como diz Hebreus. Os anjos são espíritos ministradores que trabalham em prol da igreja. Nós não podemos invocar anjos, devemos invocar o Deus vivo e clamar a Ele para que envie os seus anjos. Promessa de Deus também no Salmo de 91, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então, eu creio. No entanto, hoje, a representação daquele anjo que falou com Filipe é o próprio Espírito de Deus em nós. Quando nós temos uma conversão a Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, como diz Efésios capítulo 1, versículo 13. Uma vez que nós temos o Espírito Santo todos os dias nos aguça para aquilo que Deus tem como direção para as nossas vidas. Então, deixemos de acreditar naquela desculpa de que Deus não tem falado comigo, essa coisa de falar do Evangelho às pessoas, eu não tenho esse chamado. Não, você não tem que ter chamado, você tem que ser convertido, porque falar de Jesus é falar da sua experiência com Cristo, é anunciar que Cristo fez por você e deseja fazer por aqueles que estão ao seu redor, e que sobretudo Ele pode fazer, Ele tem plano de fazer, assim como cumpriu na sua vida. Então tem muita gente que está esperando o anjo descer. O anjo não vai descer, querido. Tem um poder muito maior do que o de um anjo, que é o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, que nos impulsiona. Então basta ouvir
e obedecer o comando de Deus. O que está faltando para você não é o poder de Deus, não é a capacidade de Deus, não é o sobrenatural de Deus, porque tudo isso está dentro de você a partir do Espírito Santo. Porque Efésios capítulo de número 3, versículo 20, diz que o Senhor Deus pode infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder dele é o Espírito Santo em nós. Então o Espírito Santo nos capacita para tal. Então o que precisamos é termos agora sensibilidade para ouvir e obedecer o comando de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o texto está dizendo, veio o anjo e falou, e o Espírito Santo dirigiu. Logo, o que ele fez? Se levantou e foi. Então tem muita gente que está esperando, será que eu falo para o Cristiano? Será que já pensou se tivesse alguém assim que espera? Eu vou jejuar 1 ano para falar do amor de Deus a Liliane. Você ficaria 1 ano sem a bênção de Deus. Eu vou orar, eu vou fazer uma campanha de oração de uns 3 meses para falar do amor de Deus ao Adriano. 3 meses você correria o risco de ir para o inferno. É ou não é? A gente não pode entender isso como uma brincadeira, entende? É sério, gente. As pessoas estão correndo risco aí fora. Os teus e os meus familiares estão correndo risco. Então nós não podemos nos deixar levar para a situação que nós estamos vivendo e achar que eles já sabem de tudo. Não sabe não. Então ouça o comando de Deus. Quando Deus falar com você, quando o Espírito Santo fala com você, fala de Jesus para essa pessoa. Manda essa mensagem para essa pessoa. Manda essa oração gravada para essa pessoa que ela está precisando ouvir essa oração. Pode fazer. Faça o que o Espírito Santo está te mandando fazer. Você vai ter uma experiência gloriosa. Diga assim para o Senhor: Senhor, eu ouso e me comprometo com o Senhor. Fala porque o teu servo ouve. E quando o Senhor falar comigo, eu quero te obedecer. Obedeça a Deus, irmão. Obedeça. Basta uma palavra, assim como aquele centurião disse para Jesus: basta uma palavra do Senhor, meu servo vai ser curado lá em casa. Basta uma oração sua, aquele homem pode ser liberto, aquela mulher pode ser liberta. Basta um ato de fé, de bondade, você dá um presente que Deus está te dirigindo, uma oferta que Deus está te dirigindo. Basta uma atitude sua e uma vida pode ser salva eternamente. Oh, aleluia. Lembrando ainda que dentro desse contexto, a gente vê a direção de Deus aí nos versículos 27 em diante. Nos versículos 27 em diante, ele diz assim: eis que um etíope eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha além do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Está vendo aqui? Ele ouviu e obedeceu. Tem que ouvir e obedecer prontamente, não pode esperar amanhã, tem que fazer agora. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei compreender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se juntamente dele. Por que você tem que ouvir e obedecer prontamente? Porque a pessoa que Deus quer usar para fazer essas pessoas compreenderem o que elas realmente precisam é você, e só você. Naquela vez é você. Então se não for você, não vai ser outro. Então aquela pessoa vai perder a chance. 32, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça, e quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então aqui a pessoa está faminta. Você já comeu, você já experimentou a comida. Você é a melhor pessoa para dizer a ela o sabor, aquilo que tem, aquilo que não tem, aquilo que pode levá-la a ter prazer ou não. Então eu e você somos hoje despertados a ouvir e obedecer a voz de Deus prontamente. Amém, meu irmão? Para você dar comida aos que estão famintos, faça isso. Ouça e obedeça prontamente. Não deixa para amanhã, faça hoje. Uma terceira lição aqui que a gente extrai está no versículo 35. Já aproveito para a gente ler aqui o versículo 35. Vamos ler aí juntos? Então, Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, meu irmão,
além de você, como nós dissemos aí, você ter essa constante comunhão com Deus, para perceber o que Deus está movendo na sua vida e querendo que você faça. Além de obedecer, ouvir e obedecer o comando de Deus, é necessário falar a respeito de Jesus. Tem muita gente que fala assim, não, eu não falo de Jesus, pastor, sabe por quê? Eu já ouvi um negócio desse aqui, gente. Não falo de Jesus, sabe por quê? Porque um dia eu posso falhar, e aí eu vou dar mau testemunho. Meu irmão, que pensamento é esse? Tem isso na Bíblia? Então você tem que abandonar esse pensamento. Não, eu não posso pregar o evangelho com ênfase, como o pastor faz, porque enfim, eu tenho meus pecados, pastor, e as pessoas vão... Não, irmão, não sai disso, é cilada do diabo. Você está assinando tua derrota. Imagina você pensando o mesmo, mas em outro sentido. Eu nunca vou comprar uma casa porque talvez eu não pague a prestação. Quem é que pensa assim? Não, eu nunca vou comprar um carro melhor, um carro mais confortável, porque eu posso deixar de pagar a prestação, vou dar testemunho. Ninguém pensa assim. É ou não é? Então por que a gente pensa assim na hora de falar de Jesus? Não, meu amado. A maneira de você falar de Jesus mais legítima é sendo humano. Se você falhar, pede perdão, levanta a cabeça e vai embora, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então isso não é motivo de você dizer assim, não, eu não vou falar, porque se eu falar eu posso pisar na bola e mancha a reputação de Jesus. Meu querido, Jesus não está nem se importando com a reputação dele. Se ele se preocupasse com a reputação dele, ele não morreria uma morte de cruz, que era a morte mais humilhante e vexatória nos dias dele. Ele não está interessado na reputação dele, sabe por quê? Porque o que mais vale, além da sua reputação, é o seu caráter. Porque a reputação é o reflexo do seu caráter. E não o contrário. A sua reputação nem sempre está ligada ao caráter de alguém. Porque reputação tem muito a ver com imagem. E não com o interior, com aquilo que não se vê, com as atitudes que se vê dentro de casa, com as atitudes que ninguém está olhando, mas que o coração da pessoa, a consciência da pessoa acusa. Amém, meu irmão? Então, nesse sentido, não deixa essa mentira de Satanás alcançar o teu coração dizendo assim, não, eu não vou falar de Jesus, por quê? Não, você tem que falar de Jesus porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele fez transformação na tua vida, ainda que você esteja pisando na bola. Então comece. O meu Jesus também é perdoador, porque eu me arrependi dos meus pecados, confessei os meus pecados, e a palavra dele diz que ele me purifica de toda injustiça. Então por isso que eu posso estar falando, mesmo tendo cometido aquilo que você viu, mas aquilo que você viu, agora você também vai ver o meu ato de pedido de perdão e arrependimento. Então eu te peço perdão, eu me arrependo, e no que depender de mim, eu me comprometo a não repetir o mesmo ato. Você falou de Jesus, querido. Jesus está fazendo a obra, então não deixe de ser estimulado. Um outro mito aqui também. Pegaram essa fala do evangelista Billy Graham uma vez, e agora colocaram a fala dele num sentido extremo, né? Ele disse, certa vez, vá à sociedade e viva de tal forma que, se preciso for, você fale a respeito de Jesus. Então ele estava naquele momento falando que as pessoas precisam ser conduzidas por um bom testemunho, porque isso legitima a pregação, entende? E não é o contrário, você não fala para depois legitimar a sua pregação com o depois, não, você tem que vir antes, você tem que viver antes para você falar. E como eu disse aqui, se você fez errado, já pede perdão, que isso demonstra que você está com Jesus, tá bom? Aí pegaram essa fala e disseram assim, não, a gente não precisa falar de Jesus, porque falar de Jesus incomoda as pessoas. Afinal de contas, as pessoas estão trabalhando, né? Afinal de contas, as pessoas estão em casa, estão descansando, né? Então, falar de Jesus é incômodo para as pessoas. Ô, meu irmão, a televisão não pensa assim. O YouTube não pensa assim. O YouTube só fala porcaria na maioria das vezes. E as pessoas estão ouvindo o YouTube falar. A televisão falar, ainda que no Japão a televisão é muito sensata aqui, não põe essa coisa de pornografia, essas coisas de sexualização precoce, não é? Mas tem muita bobagem que a televisão toma o tempo das pessoas e induz as pessoas. Tem ou não tem? Então por que eu e você haveríamos de sonegar as boas novas do Evangelho, essas pessoas, com medo de incomodá-las?
Você não incomoda, você está levando alguma coisa boa. Alguém incomoda se levar um presente? Só na cabeça do japonês. Ai, eu estou levando um presente para a pessoa. Ai, eu vou incomodá-la, então eu vou levar só amanhã. Não, querido, leva agora. Porque a pessoa vai gostar. Uma vez, eu ainda não sei muita coisa de japonês, né? Mas não sabia quase nada, né? E eu não sabia a palavra doce. Doce é amê, mas amê também é de chuva. É complicado, né? E o dia estava nublado, esse dia estava nublado. A pastora fez uns docinhos lá, e eu, ao invés de falar de sobremesa, alguma coisa assim que eles entendessem, que o vizinho entendesse, eu fui levar lá, e eu falei assim, olha, amê, presento. Aí ela olhou assim, falou assim, amê? Aí ela olhou assim, o varal, para ver se tinha roupa. Falei, não, amê. Aí eu abri, aí ela falou doce, de uma maneira que fosse compreensível, né? Aí, quer dizer, eu achei que estava incomodando a mulher. Mas, para minha surpresa, mudou o relacionamento. O relacionamento daquela mulher era um ohaiô assim, bem... aquela coisa assim, não vou perder tempo com você não, você é estrangeiro. Mudou, gente. Ela abriu o coração. Nós pudemos falar do amor de Deus. Pudemos entregar folheto. Enfim, fizemos a nossa parte, que foi pregar o evangelho. Falar de Jesus, falar. Entende? Falar. Tem um filme que ainda hoje é vendido nas livrarias evangélicas do Japão. Se você não sabe falar muito bem Nihongo, é o filme Jesus, da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. É um filme excelente para dar no Natal. Então, você quer dar um presente para um japonês? Pega esse filme e dá de presente. Hoje, talvez, teria um pouco de problema em encontrar DVD, né? Mas manda o link desse filme, porque já tem o link desse filme em japonês. Aliás, ele está traduzido em mais de 100 idiomas. Você pode mandar até para gente árabe, que está aqui no Japão, para gente de língua inglesa, tem aí em hindi, para indiano e outras línguas. Pode ser até que tenha em vietnamita, em Camboja, em tudo mais. Então, você pode falar de Jesus através de um retrato exemplificando o próprio Evangelho de Lucas. Mas não deixe de falar. Você precisa falar. Pastor, mas eu não sei como falar de Jesus. Então, olha, existem quatro leis que nós chamamos de leis espirituais. Repita comigo. Primeira lei: Deus é amor. Deus é amor. Isso é uma coisa que é incontestável. Deus é amor. Romanos capítulo de número 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, concordam? Deus é amor. Então você pode dizer assim, olha, eu estou aqui para dizer que Deus é amor. Aí a pessoa fala assim, eu já sabia disso. Mas uma coisa que você talvez não sabia é da segunda lei. A segunda lei é que todos nós pecamos. E por causa do pecado nós estamos separados do amor de Deus. Não é que Deus não queira nos amar, mas a gente não pode receber o amor de Deus, porque o pecado criou uma barreira entre nós e Deus. Porque a palavra diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus. Então nós somos pecadores. Aí a pessoa vai dizer assim, é mesmo, eu sou pecador. Então, você saberia me dizer qual é o meio, então, para a gente se achegar a Deus e descobrir o amor de Deus em nosso favor? Aí a pessoa vai dizer assim, não, Jesus Cristo. Porque Ele venceu o pecado, venceu a morte e venceu o próprio Satanás, ressuscitando ao terceiro dia. E Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Aí você pode dizer à pessoa, por exemplo, o que diz João capítulo de número 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você receber Jesus, você terá a sua vida reconectada com Deus. Agora você vai poder experimentar o que João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a primeira lei:
Deus é amor. A segunda, eu sou pecador, você também é pecador. Terceira, um pecador precisa de Jesus. Só Jesus pode nos acessar de novo a Deus. João capítulo 14, versículo 6 também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, a quarta e última é: para você ter acesso a Deus, você precisa entregar o seu coração pessoalmente para Jesus. Você precisa tomar uma decisão de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, porque a Bíblia diz que com o coração crê, mas com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Pronto, você falou de Jesus. Você deu a oportunidade. Aí a pessoa fala assim: e aí, o que eu faço agora? Então eu entendo e quero receber. Então vamos fazer uma oração agora. Você faz essa oração: me arrependo dos meus pecados, eu me curvo diante do Senhor, me rendo, quero seguir. Amém. Pronto. É isso. A pessoa passou a ser uma seguidora de Jesus agora. Você falou de Jesus, gente. Olha aí, que coisa maravilhosa, gloriosa. Se esquecer das 4 leis, depois você pega a mensagem lá no YouTube e vê de novo. E anota, para você pegar e deixar isso intrínseco no teu coração. Porque quando você abordar alguém, você vai já logo no ponto. Amém? Deus é amor. Aí o que você me diria? É mesmo? É, mas eu tenho uma notícia que não é boa. Você está separado do amor de Deus, porque eu e você somos pecadores. E como que a gente resolve? Jesus. Jesus é o único que pode resolver. Mas como que eu acesso Jesus? Entregando o coração para Ele. Pronto, é assim. Você está de novo em comunhão com Deus. Sua vida vai mudar. Amém? Para finalizar aqui o pensamento nesse aspecto, lembrando que nós podemos falar de Jesus, mas o que o Felipe fez depois de falar de Jesus? Ele acompanhou o novo convertido até o batismo. Ele discipulou o novo convertido. Ele acompanhou aquele que se converteu. Porque aquele homem se converteu naquele carro. No momento que ele se converteu, ele disse assim: aqui tem água. O que me impede de ser batizado para reafirmar a minha fé em Jesus Cristo? Ele falou: não, se você crê de todo o coração, eu te acompanho. A Bíblia diz que os dois desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Esse ato é a quarta lição que a gente precisa como igreja ter. Para termos uma eficácia na mensagem, ou seja, vendo as pessoas sendo transformadas, nós precisamos discipulá-las, gente. Nós estamos falando de Jesus, mas a gente não está falando quem é Jesus. Tem um curso aqui, 4 semanas, lembra? Aquele 1 horinha por semana, quem é Jesus? Esse é um curso muito belo para dar a alguém, para começar os primeiros passos. Depois, você tem uma nova criatura. Nova criatura, as pessoas falam assim: ah, mas é muito. Gente, nós vamos ver a eternidade com Deus. Então 15 semanas aprendendo a palavra de Deus não é muito. Não é muito. É um pouco mais de 3 meses. 3 meses passa voando. Então traga a pessoa não quer vir sozinha, venha com ela. Entra na classe de nova criatura com ela. A pessoa tem dificuldade de ir para o núcleo, vá com ela. Amém? Isso é acompanhar o novo convertido, que a igreja hoje está perdendo muito com isso. Por quê? Ao não fazê-lo, não é? Porque o novo convertido não vai saber o que fazer. E nessa confusão de pensamento, ele desiste, ele desanima. Então eu e você podemos levar o novo convertido até os pés da cruz, para que ele se torne um seguidor de Jesus, discipulador de novas pessoas. Hoje, por exemplo, o Natan vai descer as águas aqui, né, Natan? Eu estava falando para você lá na sala, né? Que a sua vida vai inspirar outras pessoas agora a entregar a sua vida também para Jesus. E quem sabe, Natan, você não vai pegar nas mãos dessa pessoa que você vai falar de Jesus e vai trazê-la aqui também para descer as águas. Nós profetizamos isso sobre sua vida. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida também, meu irmão, que os próximos batismos você vai trazer essa pessoa até esse passo aqui, na garantia de que ela agora passa a ser uma nova discipuladora de outros. Aleluia! Então, a gente tira bastante lição, não é? Por fim, eu quero levar você para os versículos 39 e 40 agora. Porque esse é o 5º fato que a gente aprende aqui para pregar o evangelho com eficácia, dando comida aos famintos por Cristo. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Parece uma mensagem que eu estou pregando aqui, parece uma mensagem muito beabá. Vou contar um testemunho para vocês. Certamente eu ouvi de um pastor. Estava numa conferência de família. Aí o pastor de família estava pregando lá.
E começou a falar como que lidava com a esposa, como que lidava com o esposo. Os primeiros passos, né? Como que uma mensagem para casal recém-casado. Aí levanta um homem lá atrás, levanta a mão assim e fala assim: ô pastor, põe mais aí, põe uma farinha nesse arroz e feijão aí, porque essa palavra aí é para recém-casado. A gente aqui já é ministro, a gente já está pregando no altar. Aí aquele pastor, de uma maneira muito sábia, muito singela, ele disse assim: meu irmão, talvez seja por falta desse arroz e feijão que o seu casamento está onde está. Então é por falta do beabá de pregar o evangelho que as igrejas estão esvaziando, que as novas gerações não estão nem querendo saber mais de Deus, que nós muitas vezes temos que chorar para um adolescente se batizar, para um adolescente se converter, porque os pais não estão dando mais conta, porque não estão mais falando do amor de Jesus Cristo. Então pensa nisso com carinho, tá bem? Não deixa de conduzir primeiramente sua casa para o evangelho. Pregue o evangelho para os seus filhos. Fale do amor aos seus filhos, porque quando eles chegarem na adolescência, se você não tiver feito, vai te cobrar um preço alto, porque eles vão se desviar. Eles não vão querer. Porque, como eu ouvi um pastor falando, que o evangelho na Inglaterra foi o berço do protestantismo, gente. Os maiores evangelistas, os maiores avivalistas da história saíram da Inglaterra. Os maiores mestres em questão de ensino teológico saíram da Inglaterra. Hoje a Inglaterra está com os dias contados. Se não mudar o padrão da visão deles como igreja, da igreja virar museu. Como já estão muitas igrejas virando museu. Por quê? Olha onde chegou. Os filhos, os jovens, os adolescentes, você fala de Jesus Cristo, aí sabe o que eles falam na Inglaterra? Eles falam assim: esse aí é o Deus da religião do meu avô, da minha avó. É o Deus da religião do meu avô e da minha avó, não é nem dos meus pais mais. Então hoje, o que você está ouvindo aqui parece ser beabá, mas graças a Deus que a gente pode voltar ao beabá, porque se a gente fizer direitinho essa lição de casa, nós não teremos a desgraça de ver os nossos filhos no mundo padecendo na mão do diabo, e não veremos a nossa igreja ao longo desses anos, dessas décadas vindouras, acabando, pelo contrário, se multiplicando para a glória de Jesus. Amém? Porque aqui, versículos 39 e 40, e eu encerro aqui a palavra. Capítulo 8, versos 39 e 40. Leamos. Então, aprendemos. Você quer pregar a mensagem do evangelho de maneira eficaz, para fazer as pessoas famintas serem alimentadas? Viva constantemente conectado com Deus. Ouça e obedeça prontamente. Fale de Jesus. Além de falar de Jesus, o quarto ponto: acompanhe o novo convertido até que ele possa andar por si só, empenhado na sua fé. E por último, prepare-se para as novas experiências. Porque a gente tem muitas vezes um mito também. Eu já preguei muito o evangelho. Eu já ganhei muita gente para Jesus. Mas eu pergunto, quanto tempo faz que você não ganha ninguém? Jesus disse que era para que eles trabalhassem, ele e os discípulos, enquanto houvesse oportunidade. O apóstolo Paulo disse que era para que nós pregássemos constantemente, quer oportuno, quer não parássemos de pregar, porque não é apenas pela questão de responsabilidade, mas pelas oportunidades de viver de maneira sobrenatural. Porque veja, o que acontece nesse texto aí que você leu, que Filipe é arrebatado, gente, ele é tirado de um lugar e é colocado num outro lugar totalmente diferente. Isso é sobrenatural, gente? Quantos aqui clamam por viver uma vida sobrenatural? Eu clamo, eu quero ver a glória de Deus. O Senhor já está dizendo: evangeliza que você vai ver a glória de Deus. Evangeliza, porque o sobrenatural vai te alcançar. Você, se preciso for, você vai ser até arrebatado.
Porque impacta o novo convertido e impacta quem está convertendo, quem está ali no trabalho de conversão, não é? Quem está no processo de converter-se, de converter o outro, não é? E assim isso te impulsiona. E o outro detalhe que é importante dizer aqui também. Por que que Deus nos dá doses de experiências sobrenaturais em cada evangelismo, em cada pessoa que a gente aborda? Porque sempre vai ter um outro e que vai gerar maiores oportunidades de sobrenatural na nossa vida. Você sempre terá uma marca de Deus, pode acreditar. Quando você falou de Jesus para uma pessoa, o que aconteceu? Você saiu de lá opresso? Você saiu de lá eufórico, parece que te deram uma dose de dopamina, meu amigo, cavalar, que você saiu que nem atleta, né? Você falou, meu Deus, o que é isso? É poder. Orei para uma pessoa, a pessoa foi curada. Estou orando por essa família, pregando o evangelho, a família está sendo restaurada, o casamento está sendo restaurado, os filhos deixaram a droga. Meu Deus, me dá mais. Você fica viciado nesse negócio. Eu quero todo mundo viciado aqui assim. Todo mundo doidão de evangelizar e falar do amor de Deus, do sobrenatural do Senhor. Então paremos de acreditar que sobrenatural só acontece quando a congregação está reunida, irmãos. As maiores experiências que eu tive com o Espírito Santo na minha vida, ao longo do ministério inclusive, foi em hospital, foi em cadeia, foi na rua falando de Jesus, foi dentro de ônibus, foi numa festa de aniversário, foi assim, foi em reuniões de família, onde o Espírito Santo toma a gente começa a falar, as pessoas começam a chorar, e elas saem dali revendo seus conceitos, no mínimo. Então hoje, meu irmão, será que você pode se levantar e dizendo, conta comigo, Senhor, porque eu tenho essa comida para oferecer aos povos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia! Quero chamar aqui, vou pedir para vocês se assentarem, chamar aqui Antônia Makoto e o Natan, que vai se batizar aqui, né? Para a gente louvar a Deus. Crianças, venham, entrem para vocês verem o batismo, que logo, logo vocês também vão ter a oportunidade de passar. Olha que bênção, que bênção. Venham, Antônia Makoto e o batizando aqui, Natan. Aleluia, vamos aplaudir essa família abençoada. Ô glória. Chega cá, podem chegar aqui, uma bênção tê-los aqui, olha que bênção. Cadê a turma aí da foto? Para a gente tirar aquela foto bonita, para depois sair no seu certificado, hein? É bênção, glória a Deus, glória a Deus. Deixa o Natan no meio assim, ó. Aí a mamãe vai lá do lado da pastora lá, ó. Assim, aí fica uma coisa bonita, né? Olha que bênção. Aquele sorriso bonito, hein? Pode tirar a máscara, não tem problema não. Aí. Olha Deus. Bênção, né? Louvado seja Deus. Muito bom. Natan, hoje é um dia especial para você. Será que você pode pegar o microfone ali, minha querida, para dar a ele? Para ele falar para nós do que lhe aconteceu. Eu sei que você é um jovem, você tem 16, 15 anos, ó, já está o tamanho de 16, né? Então, você tem 15 anos. Com 15 anos já dá para experimentar transformação por parte de Jesus, dá ou não dá? Então eu queria ouvir você e a igreja também, queria ouvir um pouquinho dessa transformação que Jesus fez, contando um pouquinho das experiências que você teve antes de conhecer a Jesus, antes da sua mãe oferecer para você Jesus, o caminho de Jesus, e depois que você se converteu a Jesus. O que vem sendo a sua vida a partir de agora? Pode falar? Pode tirar a máscara, não tem problema. Na verdade, pastor, eu sempre fui criado dentro da igreja, com Sim. meu pai, sempre indo para a igreja. Sim. Mas agora, com 15 anos, eu coloquei na cabeça, não, eu tenho que ficar firme de verdade na igreja. Amém. Me batizar, Oh, glória. mostrar que o Senhor Jesus Cristo é meu fiel Salvador. Amém. E é isso. Aí eu E fiz essa decisão. que bom que você falou isso, porque aqui tem inúmeros jovens, adolescentes que também são de famílias cristãs, como a sua pastora, que veio de uma situação já desde criança conduzida, né, à casa de Deus. Talvez você não se lembre, mas teve um dia em que você teve uma experiência com Deus
e que aquilo te marcou, aquilo fala assim, não, Deus existe. Aquele Jesus que minha mãe fala, agora tocou meu coração. Você tem alguma experiência dessa que você poderia contar? Algum testemunho que você poderia dar? Acho que experiência é todo dia, né? Quando eu vejo minha mãe toda animada, de manhã logo cedo, eu falo, ô Jesus, como é que essa mãe é desse jeito? Só Jesus mesmo. Que bênção. Olha que vitória. Não, porque de fato, quem aqui acorda como Antônia, segundo o filho dela está dizendo, filho não mente, né? Então quando a mãe é empolgada com a vida, é entusiasmada com a vida, o filho nota, não é? O filho nota também quando a mãe é ranzinza, não é? Mas graças a Deus que você está notando aqui a sua mãe. Então quando você vê o exemplo da sua mãe, o que você está, o que eu estou compreendendo que você está dizendo é, eu vejo Deus, eu vejo a ação de Deus, eu vejo o mover de Deus na minha casa. É isso que você está dizendo? Exatamente. Amém, olha aí, uma boa discipuladora, né, irmã Antônia? Glória a Deus. Makoto, tá feliz? Tá feliz de ver o enteado aí, vindo agora, né? De fato, né? Fato e de verdade. Makoto é de poucas palavras, mas quando ele fala também, pode acreditar, é pura verdade, viu? Então vamos lá, né? Vamos orar pelo Natan? Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar Natan a pastora pode orar por ele? Pode ser, por favor? Amém. Glória a Deus. Deus querido, eu quero te agradecer pela vida do Natan. Amém, Jesus. Esse adolescente com um tamanho de jovem, com uma mente madura para a idade dele. É mesmo, e nós Pai. te louvamos por isso, porque Obrigado. os relatos que nós temos dentro daquela sala de nova criatura é de que ele era um rapaz interessado no que ele estava aprendendo. É verdade. Ele não só estava ali por uma força, uma obrigação, mas porque verdade. ele estava necessitado de ouvir a tua voz, de aprender como ele deve proceder como estava com fome jovem, e como sede de adulto Deus. no futuro, cheio da tua presença, Espírito Santo. E nós rogamos aqui, Senhor, que não só o nome dele, que é profético, e era um profeta na tua casa a respeito do rei Davi, que o Senhor Jesus o use como boca profética, onde ele pisar a planta de seus pés, que ele seja, Senhor, guiado pelo teu Espírito, e que a boca dele seja tomada pela tua verdade, ao ponto, Senhor, que ele não consiga se calar diante das pessoas que hoje nós reaprendemos a respeito, que estão necessitadas, carentes, estão famintas da tua voz, famintas do teu pão, Senhor. Que ele leve o pão da vida aonde ele for, e que ele consiga resistir firme às tentações da sua fase, porque sabemos que neste mundo está cada vez mais difícil. Os adolescentes têm sofrido muitas pressões, mas o Senhor tem dito, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, Natan. Aleluia, Deus. Eu sou contigo. Amém. Aonde quer que você ande, eu creio. o que você fizer para mim, eu creio eu tenho de todo o recebido meu como coração. glória, e você será um vaso para honrar ao Senhor. Aleluia. Senhor, hoje é a morte do velho Natan. É verdade, Jesus. Para uma vida nova, Oh, uma glória. ressurreição da vida nova, simbolicamente para com Verdade, Deus, Pai. e mostrando à sociedade o quão o Senhor é Oh, precioso, maravilha. e nos dá vida em abundância. E assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Estamos muito felizes, Natan, com a sua decisão. Essa igreja, como família, recebe você de braços abertos. Como eu estava falando lá naquela sala, você. Quem confessa tentação não confessa pecado. Aqui há muitos homens de Deus, há muitos jovens de Deus, que vão poder te ajudar na sua caminhada cristã. Não se afaste do corpo de Cristo. Mantenha sempre a sua fé robusta, empenhada. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. Busque conselho de sua mãe, do seu padrasto. Busque conselho com pessoas que levam Deus a sério, pessoas sábias. Tenho certeza que isso não servirá apenas como um ato aqui, simbólico, mas você vai levar o batismo no seu coração para o resto da sua vida. Então eu, em nome de Jesus, pergunto a você: você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e o único Salvador? Creio. Então, segundo a sua confissão de fé, pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Hoje Amém. o Deus de Israel é celebrado. O júbilo de vitória que a vida terá. Hoje tem alegria do Espírito. O júbilo de vitória que habita entre nós. É avivamento, é fogo, aleluia. É barulho da igreja que canta, celebra e pula de alegria. Som da vida, som de festa. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. Som da vida, som de festa. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. Vamos do início. Hoje o Deus de Israel é celebrado. E tudo que era velório se transformou em festa. Hoje eu tenho o som da alegria do Espírito, o júbilo de vitória que habita entre nós. É avivamento, é fogo, aleluia. É barulho da igreja que canta, celebra e pula de alegria. Som da vida, som de festa. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. Som da vida, som de festa. A Ele celebrai, a Cristo celebrai. A Ele celebrai, a Ele celebrai, a Cristo celebrai. Glória a Deus!